eu sou médica. Olá, meu nome é Mônica Leitão, eu sou médica em formação pediatra e há mais de 25 anos eu sou alergista e imunologista. Trabalho com inflamação crônica, alergias e deficiências imunológicas. Fui convidada para participar do SAUF no grupo de discussão do dia 3 de fevereiro, onde nós vamos abordar o apoio escolar na transição do ensino médio para o ensino profissionalizante dos nossos queridos pacientes com TEA, que apresentam 15 a 17 anos e que estão ingressando nas faculdades. A importância da abordagem imunológica desses adolescentes se dá porque nós sabemos que existe no TEA uma inflamação crônica que pode estar relacionada a alterações no funcionamento dos neurônios e no processo de neurodesenvolvimento e aprendizagem. Já há mais de 40 anos, já se sabe que crianças com TEA têm uma disfunção imunológica que, na verdade, acontece desde intraútero. Pacientes com TEA alteram a liberação de radicais livres, que são substâncias importantes que, quando liberadas em quantidades adequadas, ajudam na destruição de micro-organismos, dentre eles bactérias. Mas essas substâncias, quando liberadas em concentrações elevadas, elas vão acelerar a morte das células e o processo de envelhecimento celular. As liberações de radical livre são importantíssimas em qualquer momento da vida e elas podem estar aceleradas num processo de estresse emocional. E isto vai impactar no programa de adaptação, aprendizagem e neurodesenvolvimento. Além das alterações na produção de radical livre, pacientes com TEA também podem apresentar alteração no número de células da resposta imunológica, dentre elas células T e as células B. As células T, também chamadas linfócitos T, elas podem ser importantíssimas porque os linfócitos TCD4 são os maestros de todo o sistema imunológico e são eles que vão organizar o funcionamento desse sistema imune, deixando o sistema imune em equilíbrio, controlando a inflamação. Indivíduos com TEA costumam ter uma diminuição desses linfócitos T. Os linfócitos B, que são os responsáveis pela produção de anticorpos, também podem estar comprometidos nos indivíduos com TEA. A produção de anticorpos deficitária pode ser em relação aos anticorpos da classe IgM ou anticorpos da classe IgG. Essa deficiência de anticorpos facilita infecções respiratórias, como sinusite, amigdalites, pneumonias. Facilita também infecções gastrointestinais com quadros de diarreia de repetição. E também temos alterações imunológicas do sistema complemento, que é um sistema de proteínas responsável por destruir bactérias e também responsável pelo controle de doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São doenças onde o próprio sistema imunológico destrói células dele mesmo, onde eu tenho uma perda da capacidade do reconhecimento do que é próprio. Portanto, os nossos adolescentes com TEA precisam ser investigados em relação a todas essas alterações imunológicas que podem estar clinicamente relacionadas nessa faixa etária a 3 situações mais importantes: alergias, infecções
e doenças autoimunes. Quanto às alergias, na faixa etária dos adolescentes, na transição entre o ensino médio para o ensino profissionalizante, as alergias que a gente mais detecta são as alergias respiratórias, preferencialmente rinites alérgicas. O adolescente com rinite alérgica é um adolescente pálido, com olheira, sempre cansado, que boceja, abre a boca. Ele tem um sono que é um sono não reparador, que não descansa. Por quê? Porque a rinite alérgica, ela leva a comprometimento do padrão do sono REM, que é o sono profundo, que é o sono onde nós descansamos e é onde o cérebro reorganiza espaços para novos aprendizados. Então é importantíssimo detectar esse indivíduo com rinite alérgica, que além de ser pálido, ter olheiras, é um indivíduo que está cansado sempre e que tem frequentemente uma secreção nasal como se estivesse continuadamente resfriado. Esse aluno vai ser um aluno com mau rendimento, que vai ter uma dificuldade de aprender e, em contrapartida, uma dificuldade de integrar socialmente. Ele pode também ter complicações infecciosas, como resfriado, gripe ou até sinusite. Essas infecções de repetição muitas vezes são infecções leves, mas podem ser infecções graves, como pneumonia, e aumentam a chance de falta, o absenteísmo, o que vai dificultar ainda mais o aprendizado e a integração com o grupo da faculdade. A rinite alérgica é um problema muito sério e muito frequente, e se ela não for identificada precocemente, pode também facilitar a asma. E nos sintomas da asma, o que nós temos como principal sintoma são as tosses na madrugada entre meia-noite e 3 da manhã, seguidas depois de agravamento dos sintomas por episódios de falta de ar e sensação de opressão torácica. E isso deve ser identificado e tratado o mais breve possível pelo risco de falta na oxigenação, comprometendo ainda mais a saúde desse estudante da faculdade. As alergias não são alergias necessariamente respiratórias. As alergias podem ser alergias alimentares, podem ser alergias alimentares vindas da infância que não se resolveram, como alergia ao leite de vaca, alergia à clara de ovo, alergia a amendoim, ou até novas alergias como alergia a camarão. As alergias alimentares podem dar sintomas relacionados à esofagite, como, por exemplo, dor para deglutir, dificuldade de se alimentar, dificuldade na alimentação de alimentos mais sólidos, mas também podem vir sintomas como refluxo, regurgitações, eructações, azia, uma digestão dificultosa, ou até mesmo sintomas gastrointestinais como diarreia, sangue nas fezes, abdômen globoso, distendido, aumento da eliminação de gases. Esses quadros de diarreia muitas vezes são relacionados à alternância com constipação intestinal e muito frequentemente esses adolescentes têm alteração da microbiota que faz com que eles tenham dificuldade na regulação do hábito intestinal. Essas alergias alimentares,
elas precisam ser identificadas e o alimento ao qual o nosso adolescente alérgico precisa ser eliminado, porque isso também vai levar a um quadro inflamatório crônico com uma dificuldade no funcionamento neurológico e no neurodesenvolvimento. Além do que, essas alterações clínicas, elas impactam numa dificuldade no controle comportamental e psiquiátrico, que colaboram com uma dificuldade na socialização e na interação na faculdade. Existem alergias mais graves, que são as anafilaxias, que são alergias onde eu tenho a liberação maciça de substâncias chamadas histamina. Essas substâncias elas vão desencadear um colapso vascular com um quadro grave, com risco de vida. Então, os nossos adolescentes que têm essas alergias precisam ser protegidos e não podem ser expostos a alimentos nesses ambientes de escola. Lembrando que durante o ensino profissionalizante, esses ambientes são ambientes maiores e a chance de exposição a alimentos acidentalmente, ela pode acontecer ou pela ingesta por contaminação, ou até pelo contato direto ou pela inalação de proteínas dispersas no ar. A faculdade deve ser avisada em relação a esses riscos e deve estar preparada para atender esse adolescente que tem esse problema. E não devem ser tomadas medidas de exclusão, pelo contrário, esse aluno com alergias alimentares deve ser incluído dentro do grupo e o grupo todo deve estar preparado e deve ter medidas de proteção para exposição acidental a esses alimentos aos quais os nossos adolescentes com TEA têm alergia. É importante que os nossos pacientes com TEA que estão na faculdade tenham o mesmo ambiente de alimentação, que não sejam excluídos no processo de alimentação em grupo. E também nas festas, onde também vão ser expostos a alimentos. O terceiro problema que vemos bastante são as infecções respiratórias que eu já abordei, que são as infecções decorrentes de alergias, mas também nós podemos ter outros tipos de infecções, e aí entram também as preocupações das infecções secundárias à exposição por início de atividade sexual. Então é muito importante que o nosso adolescente, na transição do ensino médio para o ensino profissionalizante, seja visto para evitarmos infecções. Então, a primeira medida protetiva das infecções é o calendário vacinal. O calendário vacinal dos nossos adolescentes devem estar atualizados e devem tomar uma atenção especial para a vacina HPV. Além disso, os nossos adolescentes devem ser orientados em relação às atividades sexuais e aos métodos de proteção em relação ao risco de doenças sexuais. E caso tenham alguma exposição acidental que corra o risco de alguma transmissão dessas doenças, eles têm o suporte para uso de antirretrovirais para evitarem o aparecimento dessas doenças. Quando esses nossos pacientes, adolescentes, costumam ter infecções, é necessário novamente a investigação imunológica e muitas vezes é necessário um tratamento específico para esse sistema imune. Então é importantíssimo que todos esses aspectos sejam abordados. Esses aspectos clínicos sob controle estão relacionados a um controle da inflamação e a uma facilidade no controle comportamental e psiquiátrico, e com certeza isso vai colaborar para um aprendizado na faculdade que proporcione ao nosso
paciente com TEA, que ele se transforme num indivíduo adulto e independente do ponto de vista econômico, que se realize profissionalmente. Vamos discutir todos esses aspectos na nossa mesa de debate no SAUF. Eu espero vocês no dia 3 de fevereiro.